Nomes de empreendimento. Abrir um negócio é a coisa mais... o pessoal anda mais fazendo. Só se fala em... como é que fala? Empreendedorismo, né? MEI, empresa individual. Tá na moda. O pessoal abre o negócio dele e se diverte. Mas o que eu percebo que a maior dificuldade da galera é dar o nome pro próprio negócio, né? É que o nome é a parte principal do marketing, né? Bar do Lanchinho. A pizzaria você tem que ter nome italiano, né? La Bruschetta. Senhor dos Pastéis. O Senhor dos Pastéis. Ainda tem a foto do Aragorn, assim, escrito Senhor dos Pastéis. Acarajé do Yashida. Esse ganhou o troféu. Você vai no... né, é verdade, né? Você vai lá no lugar esperando que venha, né? Uma morena, afro, bonitona, né? Com uma roupa de baiana. Vem um chinês, um oriental. Acarajé. O chinês vendendo acarajé. Eu lembro do café com pernas. A gente não entrou da primeira vez porque pensou que era puteiro. O nome desse é um... Deveria ser, é um nome de casa, como que chama isso? Casa de tolerância, né? Casa de tolerância. Mas não era um café. Só que as meninas todas tinham saia curta. É o contrário do Hooters, que elas têm o decote aparecendo. O Hooters, você vai comer a asa do frango, aí as meninas estão com o decote aparecendo. No café com pernas, elas estão com as pernas de fora. Com as pernas de fora. Tem que juntar os dois, né? Elas ficar pelado. Se juntar. Hooters com pernas. Hooters com pernas. Elas não têm a parte de cima e não têm a parte de baixo. Ela trabalha com um cinto mais largo. Ela trabalha com um cinto maiorzinho. Aquele vestido que vende no centro, né? Parece capa de botijão que a menina põe e fica metade, só fica no meio, né? Só cobre as partes, né? Porque no Hooters eu acho mais legal aquelas que estão lá dentro do que aquelas que ficam lá servindo. É que as meias delas são... Então vamos lá. Eu sou o Paulo Carvente, acredito no amor. Eu sou o Vanderlei Gomes e não tenho paciência pra fazer essa merda. Eu sou o Clone e meu teto tá cheio de iogurte. Eu não tô afim de falar meu nome. Nós somos os extremistas com moderação. Vamos falar do Macross. Macross, ele foi o maior anime de todos. Maior em conceito de tamanho. De fama mesmo? De fama? Então, de não sei fama porque nada fez... bate o Dragon Ball, né? Não teve divulgação no Aqui muito. país. Mas quando vai lá no Japão, você vê que é uma coisa meio cult, né? Bom, o Macross no Japão, ele é foda pra caramba. E ele, pelo que a gente vê, você vai fazer uma pesquisa rápida no YouTube, no Google, ele fez muito sucesso também nos Estados Unidos, né? Aqui que ele não pegou muito. Vocês lembram quando a primeira vez que vocês viram o Macross? Chegaram a pegar o Macross na televisão? Eu sempre confundo se era Manchete ou se era Band que passava. Passou alguns episódios. É porque passou na Gazeta. Não é nenhum nem outro, tá vendo como eu confundo bem? Não, mas é porque a gente pensa que, assim, o desenho ele passava o seguinte, ou era na Globo, ou era na SBT, aí na Manchete passava coisas de japonês, que os tokusatsu, anime e o caramba, em alguns animes e o caramba. Se passou na Gazeta, a gente sempre fica com aquela impressão, ou passou em um ou passou no outro. Mas eu lembro que eu vi alguns episódios em TV aberta. Você chegou a assistir na televisão? Praticamente quase tudo. Você assistiu todo na televisão? Acho que sim. Eu não lembro se eu assisti completo todos os episódios, mas que eu lembro que eu assisti na TV aberta. Guerra das Galáxias. É, esse mesmo. Esse mesmo. E qual que era a sacada do Macross? Bom, pelo que eu tive contato com o Macross, acho que foi uma daquelas cagadas da questão do desenho pra criança, né? Macross não é desenho pra criança. Não era. Ele tinha os traços assim, mais ou menos, mas não era pra criança. A história era bem complexa pra ser a história pra criança. E veio naquela, acho que deve ter, sei lá, a gente precisa passar um anime aqui, precisa passar um negócio pra ter audiência com criançada, esses negócios japonês, comprou a primeira coisa que viu lá e botou pra passar. No caso, aquilo lá parecia aqueles lotes perdidos, sabe?
É coisa que tá perdida pra eles no estúdio. Então os desenhos aqui, põe lá pra passar. Aí, tanto que não foi o sucesso geral, né? Não era todo mundo que você tava na rua e falava, você assistiu. Ninguém tinha assistido. Mas não chamava Macross, chamava Guerra das Galáxias? Quem vai ter isso daí? Não, Quem é que vem com esse título? Então, Quando vocês iam pra escola, é que assim, vocês são um pouquinho mais velhos que eu. Não muita coisa, mas um pouquinho mais velho que eu. Vocês iam pra escola, os seus colegas assistiam Guerra das Galáxias? Meu amigo, ele nem falava que era Guerra das Galáxias. Eu vou assistir o desenho do Caju. Caju. O carinha lá que era o primo da Minei lá. Caju. também não lembrava. Eu vou de assistir ninguém o desenho que do Caju. Tinha o lance de nome, né? Porque se a gente vê em vários idiomas, eles traduziam os nomes em vários idiomas. Tipo, o Ikaru era Ricardo, era outro nome. Eu lembro que eu assisti vários nomes pro mesmo personagem, até me confundia. Nas versões de dublagem. Em versões de dublagem, sempre aconteceu isso, né? Até em mesmo outros animes, né? É que você pega pelo Yu Hakusho, né? Kuwabara, não é Kuwabara, é Kuwabara. Essa história de traduzir nome... mas até aí tudo bem, é forma de falar, não pega, mas esse negócio do cara mudar o nome completamente. Igual o Rock, que eles traduziram o nome do cara pra Senhor Igreja, o Mr. Church. Mr. Church virou Senhor Igreja. Eles soltam umas dessas, você traduz nome, não é pra traduzir nome. Mas eu né? até acho que assim, o nome Guerra das Galáxias não tá errado. O Wolverine chamava Lobão. Lobão? E o Demolidor lá ele chamava Atrevido. Mas eu acho que tá melhor do que Demolidor, né? Eu sei lá. O Atrevido com o Lobão. O Atrevido e o Lobão, a dupla dinâmica. O Guerra das Galáxias eu acho que não acho um nome tão errado. Porque no fim da história do Macross é uma Guerra da Galáxia. Acaba sendo uma Guerra das Galáxias. Quem são os personagens que são principais no Macross? Assim, no pano de fundo. Vamos entender esses personagens aí. A gente tem a cantora, a Minei, o piloto principal ali do Ikaru, ou Ricardo. Eles colocavam como Ricardo. Na versão traduzida. Aí tem a traduzida tava ali, cara. Eles não mexeram muito nesse tipo de coisa. Quando passou na TV aberta não mexeram muito, mas eu vi algumas. Só mudaram o nome. De Hayase, né? A Missa. Missa Hayase. Isso. A Tenente. Tenente, né? Tenente Missa Hayase. O Bruno. Que não fala nenhuma vez. É o capitão mais distante da própria nave. Acho que tem personagem pra caramba. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção dos Macross. Vamos começar lá do plot e falando dos personagens em si. Aí o planeta Terra ele teve uma interferência alienígena. Eles falaram que em 1999, que já passou, pra eles ainda ia existir, porque o Macross ele é de 1982. Aí depois a gente vai ter uma diferença do seriado pro filme. Mas beleza, no seriado teve uma interferência lá alienígena. Aí todo mundo parou e se juntou pra combater essa interferência alienígena, que daí que vem a Macross. A Macross no anime, ela não é uma construção humana. Ela é algo que vem do espaço. Ela tava até destruída, se fala, né? Ela tava toda estourada. Ela vem do espaço, cai na Terra. Aí nesse ano, né? Aí os seres humanos se dão conta, putz, existe vida fora da Terra, né? Aí eles se unem e formam lá a Macross. E pegam esse espólio, essa nave que caiu de fora do planeta e faz a Macross. Beleza. Aí a grande sacada que eu vejo nesse plot, nessa história, é que é legal que eles pegam todos os personagens e dá a entender que é cada um de um lugar diferente. Uma das coisas que mais me chocou no Macross, mas não chocou negativo, chocou positivo. Foi a protocultura. Não, que tem uma negra, que é a Cláudia. Curaudia. Pra época, né? Hã? Pra época até hoje. Hoje você não tem, imagina na época. Mas hoje é meio...
Hoje você não tem. O cara em 1982 ele falou, se é uma coisa que vai envolver o planeta Terra inteiro, tem que ter gente de tudo quanto é lugar. Aí botou lá, Curáudia, uma negra. Não, isso daí não é exclusividade do Macross. Isso daí tem no Gundam, tem muita coisa que você não deve ter visto. Mas estamos falando de 82, né? Macross, o Gundam também é. Da mesma época? Gundam é antigo. Gundam é cult também. Gundam era ali. Mas os primeiros já tinham essa coisa, essa consciência? Sim. Então isso é mais uma coisa do japonês mesmo, né? Sim, o japonês ele gosta de misturar. Ele gosta de misturar, não tem essa... Não tem essa frescura, você o loirinho só, vai ter só o loirinho no meu coisa. Não, eles colocam bem variado. Miscigena, né? Tanto que se você pegar os nomes que aparecem no Gundam, você já sabe qual é a nacionalidade da pessoa. No Macross é a mesma coisa. Macross ele tem mais ou menos essa coisa do Bruno que não fala nada. Eu não sei, o japonês parece que gosta de fazer esse tipo de coisa. Até em videogame acontece muito isso daí. No caso do Xenogears, né? No Xenogears tem o Ricardo Bandeiras. Essa versão pirata, né? Mas tem. Não, mas é verdade, tem, né? Ricardo Bandeiras. Tipo, tanto se você vê é por causa que aquele negócio que eles juntam, falam assim, são pessoas do planeta Terra. Eles não falam são pessoas da Europa, são da Terra. Então eles não falam da nacionalidade da pessoa. Aí o que acontece? As pessoas da Terra têm várias nacionalidades. Então ele tem a etnia e tem a linhagem do nome dele também. Tanto que pegar tipo o exemplo lá do Xenogears, do Gundam, você vê tem pessoa que tem nome alemão, tem nome tem árabe no meio, que, por exemplo lá no Gundam tem uma lá que é uma indiana, que ela faz parte do primeiro Gundam, não fala que ela é indiana, mas você vê que ela se veste como indiana, ela tem aquele terceiro olho, ela é morena. Tipo, ela é indiana, entendeu? Tem nome de indiana, parece indiana e é uma indiana. Então. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas eles não criam história ao redor da etnia do personagem. A gente vai dar spoiler, porque... Você pode correr atrás do Macross ainda. Você tem o AnimeTube aí, N sites que você pode ver anime, até o próprio YouTube se você tiver saco. São mais de 30 episódios da temporada, né? Não sei exatamente como são. E estamos falando de coisa muito antiga, mas se você tá ouvindo isso aqui, você vai tomar spoiler, principalmente de coisa que você vai ficar com dúvida. Vai tomar spoiler na sua cara sem dó, porque a gente já viu e já tá avisando. Bom, qual que é o grande mote do Macross? Beleza, em 1999 cai a nave extraterrestre, os seres humanos estão em guerra, descobrem que tem vida além do universo e pegam essa nave, reconstroem ela, começam a ser atacados por essas vidas extraterrestres, certo? Não. Não? Então manda bala. Não, porque eles não... No caso, a origem do Macross, que eu lembro, ele não fala exatamente. É só uma nave que caiu na Terra. Os seres humanos começaram a estudar tudo, eles construíram coisa e... Como falar? Começaram a reconstruir as partes da nave, eles não tinham capacidade para compreender a tecnologia da nave. Isso daí que dá problema, tanto que nos primeiros capítulos custou para eu entender o que estava dando errado. O sistema gravitacional deles, da nave, não era compatível com a tecnologia humana. Então dá problema e eles não conseguem fazer a nave funcionar. A nave cai. Tipo, no caso eles estavam fazendo coisa, era tudo experimental. Tipo, era tentativa e erro. Tentativa e erro mesmo. Tentativa e erro. Não tinha tecnologia para fazer. Eles estavam tentando descobrir como era o funcionamento da nave. Entendi. Bom, a gente Isso daí vai até o final do desenho. Eles não sabem a capacidade, o que a nave poderia fazer. A gente tem que tomar um cuidado aqui pra não acabar invadindo duas esferas, né? Porque o Macross ele teve anime, teve filme, teve sequência, teve spin-off, obviamente no decorrer dos anos.
O filme, ele tem 2 horas, tenta resumir 30 capítulos, fica difícil, né? Então eles tiveram que mudar, como é uma das técnicas de adaptação, mudar algumas coisas, mas o cerne No caso, da eles mudaram história... tudo. Eles só não mudaram O cerne da história. Não, e o cerne da história, né? Não, mudaram o personagem sim. Os ETs no filme são verdes e esquisitos. Eles já são mais ETs mesmo. São ETs. Na série, Eu eles faço ainda são o humanos. caráter São maiores. da personalidade não muda. Apesar Apesar de eles fazerem coisa diferente, o caráter do personagem, a índole, ele continua igual. Tanto no seriado quanto no desenho. Ele não muda isso daí. Aí eles apresentam pra gente essa nave e eles não conseguem controlar a nave nessa tecnologia. Beleza. A que momento que a nave que a gente conhece os personagens? Quando que é apresentado pra gente? Porque tem o Hikaru, que ele é o nosso protagonista, que é o piloto da Valkyrie da classe School lá, né? Time School, time Caveira. No caso era do senpai dele, né? Uhum. Ele oficialmente ele não era piloto, né? Esse senpai dele, ele criou ele como se fosse o irmão mais velho, né? Ele não tem família, né? Ele não tem família. Então ele criou ele vê tipo uma figura mais do irmão mais velho pra ele, né? Ele que no caso oficialmente é piloto. Ele é piloto, só que é um piloto amador. Ele não pilota naves militares, nada. Ele pilota aviões comuns, né? É tipo a paixão dele. Aí a gente tem a Lin Min Mei, que é a maior cantora do universo até hoje. Verdade. Que ela não só a maior cantora da Terra, ela é a maior cantora do universo. Ela é uma cantorazinha pop. Ela é a Katy Perry, né? Cabelo azul, tudo igual, só que obviamente salvo as devidas proporções, né? E ela tem aquela coisa da menina pura, né? Ainda. No começo, eu quando foi apresentada a primeira vez a Mimei, eu gostei muito dela. Eu acho que é grande saca, não tem como não se apaixonar pela Mimei, né? Acho que todo mundo num primeiro momento pega essa coisa da Mimei. No caso, a Mimei era só um civil que, como fala, tava tendo uma exibição, né, de caça. Tanto que era o senpai dele, né? Era Roy Fokker, o nome dele. Ele tava participando de uma apresentação de caça. O Ícaro, ele invade, isso daí com um aviãozinho dele fuleiro, e dá uma trollagem no... A Mimei, ela é meramente um civil que estava assistindo. Ela não era uma superstar, né? Não. É só uma civil que estava assistindo. Entendi. A Hayase, ela não aparece no começo da série. A Hayase, ela já era militar, né? Então ela sempre teve carreira militar. Então ela aparece mais como na militância, no caso, no exército, né? Eu lembro que ela dava várias broncas no cara. Tipo, ela tava ligada mais com a parte ela era operadora, né? Eu não sei como que chama aquela... Tráfego aéreo? Não, é que é uma expressão que eu não sei como usaria traduzida. Você fala, tipo um operador de ponte, se fala. Né? Pode ser. Tipo, ela que é a operadora, né, no caso. Que transmite as ordens, não sei o que lá. Seria quase como o braço direito do comandante. Sim. O Roy já seria um piloto, né? Ele é o piloto líder. Na casa que eles assam, ele é líder de frota. O Roy é o líder e o Hikaru é o Luke Skywalker, né? No caso, ele Certo, não é Jedi, obviamente, mas ele é o Luke Skywalker, é o cara, vamos aí, malandrão que dá looping, dando tiro, né? Tipo, ele era piloto, ele era desses pilotos amador, né? Como falar? Naves comuns, né? Como falar? Aviões comuns, né? Aqueles teco-teco. Aí numa
Macross, a gente tem essa história do pano de fundo dos extraterrestres, e ele bota no meio da história a questão do romance. Que aí fica igual uma novelinha. Por isso que a gente fala, aquilo lá, o que menos era pra criança, o cara não assistiu, ele só comprou o pacote e botou pra passar. Que momento que o Hikaru ele encontra a Minmay? Aliás, com quem que ele começa a flertar e ter romance? Em que momento na série de desenvolvimento? Então, no caso acontece por acaso, né? Quando tem um ataque de alienígena, né? Na Terra. Na Terra. Uhum. Então, ele, por acaso estava com o Senpai, né? No caso, o Roy, ele estava mostrando os caça novos, né? Uhum. E ele estava dentro do caça. Isso daí tem uma coisa de emergência e esse Roy ele vai atender, né? E nisso daí ele tá dentro do avião, simplesmente eles fecham o cockpit e mandam ele decolar, pensando que ele é um piloto, né? Uhum. E ele... Ou seja, senta aí, bola pra Então, frente. aí ele pega por acaso e ele pega e pilota um avião militar. Sem querer. Tipo, por acaso, né? Depois o senpai dele percebe isso daí e faz ele ficar fora da linha de fogo. Mas ele pega e voa com um avião militar. Ele até recebe ordens da Hayase, né? E ele tem ele sempre tem treta com a Hayase, né? Não, no caso, tudo que aconteceu dele foi por acaso. Tudo com ele foi por acaso. Sim. E no caso da relação dele com a Hayase sempre foi de treta, né? Porque ela era superior dele. Sim, nesse caso ele ainda não era piloto, não era nada. Ele por acaso pilotou um caça militar. E já tomou bronca da Hayase. E depois continuou tomando bronca da Hayase. Mas mesmo assim, ele tomando bronca, ele fez a parte dele naquele momento, né? Fez. Ele conseguiu fazer, no modo de fazer bonito, velho. Não, na verdade ele não fez nada. Mas ele se manteve. Ele sobreviveu. Ele sobreviveu, né? Imagina você, Experiente, sem saber, não do nada cair dentro de um caça. O seu objetivo é sobreviver. Aí, beleza, tem esse ataque. Então esse ataque ele começa ele mostra pro exército que ele pode pilotar uma nave. Mostra pro senpai dele que ele pode pilotar uma Não, Valkyrie. na verdade ele tinha talento, mas ele não tinha interesse em participar do exército. Uhum. Ele só entra no exército quando ele vai pra Macross. Ele entra pro exército, acho que foi mais por causa da Minmay, mas isso daí é bem mais pra frente. Uhum. Eles não conseguiram fazer o sistema gravitacional da Macross funcionar. Tanto que o sistema gravitacional ele gravitaciona sem a nave. Uhum. Ele deixa a nave cair e o sistema gravitacional vai embora. Porque eles não sabiam. Como assim? Eles quebram a nave? Separam uma Quebra. da nave da outra? Quebra, separa. O sistema gravitacional sai da nave e vai embora e a nave cai. Imagina as turbinas saem voando e você. E o avião fica. É mais ou menos isso que acontece com a Macross. Então a Macross ele cai na primeira tentativa. Na primeira tentativa de voo, uma falha. É uma falha crítica. Que daí nesse caso que tinha o. Tanto que ele salva a Minmay e depois ele não sabe usar a nave. Que tem 3 modos, né? Tem a Valkyrie, essa é uma coisa legal. Assim como a X-Wing, a grande sacada dela é abrir a asa. Ele vira 4 asas pra fazer manobra, né? A X-Wing do Star Wars. Que tem muito, né? Bebe muito, uma coisa bebe muito, né? Essa questão do Eu não espaço. lembro da expressão. Que tinha Valkyrie, acho que era Batroid, e tinha uma terceira. Terceira era do chão. Não, tinha um que ele ficava em forma completa, né? Tem uma que ele só fica com as perninhas. Tem a parte que ele tá semi-transformado, né? Ele tá com as pernas, mas a parte superior é do caça, né? E tem a parte do caça, inteiro caça. Eu não lembro do nome da expressão de cada forma, não é citado poucas vezes. Diferente da X-Wing do Star Wars, Ela é transformável, ela tem 3 fases. ela tem 3 fases, né? Tem uma que é jato, né? Um avião normal, e depois ela tem com perninha. E a terceira era robô, né? A terceira ela vira um robô, como todo bom desenho japonês tem que ter um mecha, né? Exatamente. Em que momento que eles são ele conhece o Minmay na Terra, beleza, rolou aquele primeiro affair lá. Em que momento que eles são obrigados a ir pra Macross?
No caso é que parece que tinha um tipo de evacuação de emergência, né? As pessoas elas pegam tudo que tinha na cidade e entram numa cross e uma cross decola. Tipo, eles têm que fugir. Eles movem uma cross do lugar. É um ataque dos... Aparentemente é isso. E eles começam a entender esses alienígenas quando? Isso daí é logo no primeiro episódio, quando uma nave alienígena é um... É Reguld. Não fala o nome das naves alienígenas. É aquela lá que é um bípede, né? Então, nos alienígenas, ele sai desse pod e ataca o Ícaro, né? E aí o capitão, ele, no caso, ele interfere, né, e salva o Ícaro. E aí ele fala, né, que são muito parecidos, né, com os seres humanos, apesar de eles são... A diferença deles era a altura, né? A altura deles eles são grandes. A escala deles é absurda comparada com o ser humano, né? Escala astronômica, vamos dizer assim. Eles seriam uns 15 metros por aí. Aproximadamente. Em relação com o humano, eles deveriam ter uns 15 metros. Aí os alienígenas eles começam a... Então o Ícaro ele vê isso e ele fica chocado. Tanto que nessa parte aí é aquela parte lá que eu falei que eu precisava ver, né? Por causa que ele salva no e-mail, a e-mail tá atordoada. Mas ele não deixa no e-mail ver o que aconteceu. Pra não chocar ela também, porque ele fica chocado por ver que os alienígenas eram muito parecidos com os seres humanos. Esse é o primeiro contato que ele tem. Além que no decorrer tem 3 alienígenas que são meio protagonistas de uma partezinha da história, né? Vamos falar dos alienígenas, né? Afinal de contas, quem tá atacando a Terra? Na verdade não tinha um ataque, né? Os alienígenas estavam meio que fazendo uma espécie de reconhecimento, né? Eles não estavam querendo destruir nada, eles estavam tipo, reconhecendo as forças, esse tipo de coisa, né? Armamento militar, sabe? Não era um ataque direto. Não era um ataque pra quebrar. Seria um reconhecimento, né? Beleza, a Cross ela teve que fazer essa dobra espacial. Não, ela teve que ir pro espaço fugindo, levou um pessoal, criou a cidade dentro dela, foi usar o Fold, a dobra espacial, foi parar lá pra perto de Plutão, mais ou menos, e ela voltou pra Terra, né? Sim. Ela começou o caminho de volta dela pra Terra, porque não era a ideia. É aí que eles começam a ser molestados pelos extraterrestres? Então os extraterrestres estavam tentando fazer um reconhecimento. A intenção deles não era destruir nem atacar, era saber qual era o poder dela, o que ele podia fazer. O que eles tinham mais em mente era capturar a Macross para estudar e entender como que era o funcionamento dela. Eles estavam mais interessados em saber o funcionamento da nave, essas coisas, do que destruir. Então o interesse maior deles era estudar e capturar a nave. Então a Macross ela se defendia dos ataques dele, certo? Para não ser capturada. A todo momento ela tinha que ficar se defendendo do ataque dos caras. A intenção deles não era destruir a nave, eles queriam tomar a nave. Quando eles estão voltando pra Terra, que eles Foram pra perto do Plutão. Perto do Plutão. Foi pro outro lado da galáxia. Nesse período que eles estão voltando, o que está acontecendo na Terra? Mostra? Na Terra não mostra. Não mostra mais? Tipo... Não, ele mostra o ponto de vista de tudo, eles colocam na população do Macross. Eles não têm contato direto na Terra por causa da distância. Aí no caso eles têm a previsão de voltar para a Terra para ter comunicação com ela, para saber o que está acontecendo. Ela não sabe por causa que, tipo, ele é teleportado, eles não têm controle de nada. Então eles vão para um lugar tão longe que a intenção deles é voltar para a Terra. E nesse caso, os alienígenas continuam atrás da nave para tentar capturar a Macross. Mas eu lembro que tinha um lance também do comandante lá dos alienígenas dos Zentradi, que eles tinham medo da população da Terra, por algum motivo. Então o motivo da cultura ser totalmente sentimento. Né? Tipo, as coisas da cultura seria aquele negócio, pra eles seria um choque, porque aquilo lá era uma coisa totalmente nova e diferente deles. Eles não sabiam como reagir a respeito daquele tipo de coisa. É aquele medo de você alienado só Medo daquilo. Desconhecido. Aí você fica com medo, tipo, vocês são soldados. Seus amigos, seus irmãos são todos soldados. Seguem a mesma ordem, certo? Sim. Vamos matar, destruir, vamos fazer isso. Só que chega alguém que tem um sentimento de, deixa eu ver,
que não quer guerra, de amizade, amor, compaixão. Talvez os caras tinham medo que essa cultura da Terra ia afetar o exército deles, né? Sim. Então, era isso, então. Tipo, eles podiam acabar virando uns frouxinhos, pode dizer. E tem esse lance que eles começam a trocar figurinha com o pessoal da Macross, né? Eles pegam um equipamento em que diminui o tamanho, certo? Nesse caso, o equipamento, ele era o seguinte. Esse é um caso, aparentemente, eles usavam o equipamento, era para deixar eles mais fortes. Porque eles falavam por que os seres humanos, eles eram pequenos. Se eles se fortalecerem, eles eram pequenos, né? Porque para eles o importante era ter aquela força, né, do armamento e tal, porque eles viviam exatamente por causa da guerra, né? Os seres humanos, eles já produziam cultura e outras coisas. Eles não entendiam o porquê desse tipo de coisa. Tipo, uma raça tão inferior ser forte e determinada, velho. Eu lembro que eles eram fortes pra caramba, porque eles respiravam fora da nave, né? Os Zentradi. Não precisava de equipamento, não precisava de nada. Eles aguentavam situação extrema de... E outra, eles eram do tamanho dos robôs. Eles vestiam igual armadura? Não, eles estavam de armadura, eles não estavam no mech. Eles não tinham por exemplo, no Star Wars, vem o cruzador, solta um monte de TIE Fighter lá. Lá não, os entradas são eles mesmos, os TIE Fighter, né? Sim, eles só usam os trajes pra se locomover no espaço. Eles usam tipo um jetpack. Então. Eles são tão malditos, tão poderosos que em vez de usar uma navinha, eles mesmos vêm bater na muqueta e com arma de fogo, né? Então, eles usavam pra, no caso, uma roupa especial, um propulsor e alguns podem. Eles não dependiam totalmente do armamento, assim. Dependia mais do físico deles. Ou seja, você não vai dar um soco num cara de 15 metros, ele te arrebenta, né, pra te dar um soco. Você tinha que usar o robô pra ser equivalente, né? Bom, aquela coisa, no meio da física, aquele abraço, né? Isso a gente nem vai tocar no assunto, porque realmente o grande sacada do Macross é a história, é aquela coisa da fantasia. Que obviamente, no futuro, com os estudos científicos, coisa e tal, tudo que a gente tá vendo ali é totalmente impossível de acontecer, nada daquilo ali. Já aconteceu em 1999. Já aconteceu, foi no passado, exatamente. Nada daquilo ali é possível, então nem toca nesse assunto. Aí, isso tudo é um plano de fundo, cara, que é vamos dizer assim, é a ambientação da história. O que fica em evidência é a novelinha, né? A novelinha do Ícaro tomando fora da Minmay e tentando de novo. Ele chega a ficar numa friendzone com a Minmay? No caso, é o que fica mais. Não é ficar no friendzone, ele tenta sair do friendzone. Ele fica naquela luta de sair da friendzone com a Minmay. E você fica acompanhando isso. É isso aí, cara, vamos lá. Pega essa danada. você fica naquele... É que na época que a gente assistiu, a gente não tinha esse pensamento, né? Era mais... mas você torcia pelo personagem. Torcia, mas não tinha esse pensamento de, vai pegar, vou dar uns caras. Você torcia pra eles ficarem juntos, né? Sempre torcia pra eles ficarem juntos. Aí que vem a questão, torcida. O Ícaro, ele tem essa coisa com a Minmay, mas ao mesmo tempo tem a Hayase, né? Que momento que ele começa a se envolver com a Hayase? Pelo que eu lembro, não sei se eu tô falando besteira, mas eu lembro que ele vai pedir ajuda pra Hayase pra como lidar com a Minmay. Que aí ele começa a se envolver com a Hayase. É isso? Que eu lembrei não. Não. Como que era? Você lembra? Que era. Isso é mais Ele nunca teve interesse na Hayase. A Hayase tinha interesse no... Então é ele correndo atrás da Minmay, a Minmay jogando ele na friendzone e a Hayase correndo atrás dele. Sim. E ele jogando ela na friendzone. E ele jogando ela na friendzone. Não, porque ele não tinha nenhuma... Ele nem imaginava, pra falar a verdade. Da mesma forma que a Minmay não ficava imaginando ele como um pretendente, a Hayase também... O Ícaro não imaginava a Hayase como uma pretendente. Esse é o conceito da friendzone. E ela Se for analisar dessa forma, a Hayase gosta do Ícaro, o Ícaro gosta da Minmay. Entendeu? E a Minmay não percebeu isso. Seria assim o triângulo. E eles não chegam a ter um romance de fato? De quem? Esses três.
Na verdade tem, né? Tem. De forma indireta. Porque vai decorrer da história que vai acontecendo as coisas que vão levando a eles entenderem um ao outro, né? Porque o Ícaro ele não se declarava diretamente pra ela. Ele se segurava na hora de se declarar pra ela. Ele não se declarava diretamente pra ela. E conforme isso vai crescer, a carreira dela vai deslanchando também, vai tornando mais difícil, né? No caso, quando ela começa a ganhar fama, ele começa a perceber que ela começa a se distanciar um pouco dele. Ela muda com a fama. No caso acontece isso daí. E como ele ele vira piloto, né? Vai pro exército militar, ele começa a ter mais contato com a Hayase. Ela é o superior dele, né? Que é o superior dele. Ele começa a se afastar da Mimei por causa desse tipo de coisa e ele começa a se aproximar mais da Hayase por causa do exército. Mas é sempre situações bem, vamos falar assim, forçadas. Porque, tipo assim, eu lembro que o Ícaro, ele salvava a Mimei, aí você via aquelas cenazinhas de romance. E as cenazinhas de romance acontecem de novo quando ele tá salvando a Hayase. O cara é o salvador da pátria, assim, em geral. Ele é o Big Hero, né? Big Hero Hero, é verdade. Eu lembro dele salvando a Hayase com a terra destruída, assim, e sentando a Hayase no colo dele dentro da nave, com um monte de erro de continuidade, assim. Tipo, ele tá com a mão no colo da Hayase e depois ele tá com a mesma mão no manche da nave e a mesma mão fechando o negócio. Assim. Tipo, ele tinha 3 mãos na cena. mas foi legal. Os detalhes do anime. Bom, aí eles estão voltando pra Terra, começa a desenvolver essa questão do núcleo romântico. A Mimei, a carreira dela vai deslanchando, ela vai sendo a maior, começando a ficar cada vez mais a maior cantora da galáxia. Começa a mudar um pouquinho a personalidade dela também, né? Com essa questão. O Ícaro ele vai ficando cada vez mais ferradão do que ele já era com a Valkyrie, né? E vai se aproximando com a Hayase. O Ícaro ele ganha uma condecoração? Ele ganha uma condecoração por ter salvo a Hayase durante uma missão. O que acontece? Por causa disso daí, ele é promovido e ele ganha uma medalha. Inclusive, nesse dia, ele estava procurando um presente para dar de aniversário para Mimei. Ele não sabia o que dar. Ele ganha uma medalha de condecoração e depois ele é promovido. Né? Capitão ou tenente? Eu não lembro exatamente. Ele é promovido e ganha tipo 2 subordinados. Que seria eu esqueci o primeiro nome dele, que era o Kakizaki e o Maximilian Genus, alguma coisa assim. O que acontece? Nesse dia do aniversário da Mimei, ele vai, no final do episódio, ele chega na loja e tá fechado. O que ele faz? Ele vai na casa da Mimei e ele acaba dando a medalha que ele ganhou de condecoração pra ela. Porque pra ele era mais importante o sorriso dela, a expressão feliz dela no rosto, do que a própria condecoração da promoção dele. Completamente apaixonado. Entendeu? Dessa forma. O Macross ele é mais ou menos assim, é que nem novela. Ele é bem aos poucos que a trama vai se desdobrando. Se você tentar contar ela diretamente, fica difícil. O desenho ele vai ficando totalmente diferente de uma parte para outra, sem perder tipo aquele lance de prender a atenção. Mas aí o que acontece? No começo é aquela coisa, aparece o Macross, né? Você fica mais pensando no Macross do que nos personagens. E os personagens vão introduzindo aos poucos. Depois a Macross ela fica secundária. Eles começam a dar mais clima entre a Mimei e o Ícaro. Esse negócio da Hayase se apaixonar é bem depois, é praticamente quase no final, mais pra lá da metade do desenho. Se você for analisar no começo do desenho, você nunca vai imaginar que eles vão ter uma relação amorosa. Na verdade é o contrário, eles se detestam, porque tipo, ela vê ele como um irresponsável. Ela pega no pé dele por causa disso, porque ela vê ele como um moleque irresponsável, né? Ela não tem nenhum tipo de interesse por ele. Esse interesse começa a surgir bem mais pra frente, né? Porque eles começam, aquele negócio, eles não têm com ele contato, né? Físico, assim, esse tipo de coisa, quando eles começam a ter uns contatos mais de convivência. Eles começam a, tipo, meio que compreender o sentimento do outro, coisa que não tem no começo do desenho. Ele no começo do desenho, logicamente, ele tá atrás da Mimei. Ele se encanta com ela, tudo, né? Antes mesmo dela ser famosa, ele não se encanta dela por causa da fama. Se encanta pela pessoa que ela é. A partir do momento que no desenho ela começa, a personalidade começa a mudar, que ele começa a perder um certo interesse, começa a dar mais
atenção pra Hayase. Porque a Hayase, de certa forma, consegue compreender melhor os sentimentos dele do que a Mimei. A Mimei, ela tava mais preocupada com ela. Com a carreira dela, né? Ela tava mais preocupada com ela. No caso, se for ver lá pra frente do desenho, você começa a reparar que a Mimei, ela se torna uma pessoa mais egoísta. Porque antigamente ela era... A parte de estrelismo. Ela começa a querer as coisas só do jeito dela, né? E o Ícaro, ele era ao contrário, mais ou menos ele queria só aquilo lá e acabou. Depois muda, entendeu? No começo o Ícaro ele não tinha interesse no exército. Depois ele começa a se preocupar mais com as pessoas que ele tinha que proteger do que com ele mesmo. É assim que tipo, o personagem vai desenvolvendo uma certa maturidade, né? Tipo, como um ser humano normal. Esse daí que eu acho que é o grande barato do desenho, o desenvolvimento, né, da maturidade dos personagens. Que eles vão mudando, só que não de uma forma assim, bruta. Eles vão mudando gradualmente conforme as coisas que vão acontecendo na vida deles. Né? Tipo, isso daí que eu acho que é o grande pegada da história, né? E no meio tem guerras alienígenas, como fala, outros personagens vão entrando. Então são apresentados da mesma forma, né? Eles gradualmente vai conhecendo eles, né? Não é uma coisa assim, apareceu, pum, sou o Legolas, sou fodão. Entendeu? Não, é todo, tipo, ele vai tipo, circulando todo o personagem, você vai conhecendo ele bem a fundo, né? Aí depois disso daí que você começa a perceber seria a magia, né? De cada personagem. E por aí vai indo. Bom pessoal, a gente chegou no final da primeira parte do nosso cast sobre o Macross. Na segunda parte, você vai saber o que acontece quando você, Macross, finalmente chega à Terra. Vai saber qual que é o desfecho dessa história, desse romance, dessa guerra galáctica. E principalmente nós vamos falar bastante sobre o movie, a continuidade da história do Macross. Qual foi o legado da história do Macross? Se você ficou curioso para saber tudo isso, não perca a segunda parte do nosso podcast sobre o Macross. Até mais! E agora aquela que todos estavam esperando. Nossa estrela vencedora do primeiro concurso Miss Macross, a senhorita Lin Minmay. Com sua música de estreia, Meu Namorado é um Piloto. A seguir... A história do teto cheio de iogurte é que eu tentei cozinhar em casa e estava fazendo frango empanado. Em vez de ovo, eu coloquei iogurte para empanar. Fritou tudo e até o teto encheu de iogurte. Da próxima vez coloca barbecue. O teto de iogurte ficou. Iogurte fritando dá uma... Fica gostoso, mas iogurte fritando dá um estrago. Só isso, sabe onde que eu vou colocar? No finalzinho, quando acabou tudo,